A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 30 de agosto, recordamos hoje São Cesário de Arles e São Félix e Santo Adalto, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar conhecendo a história de São Cesário. Os santos, como ninguém, entenderam que a graça do Cristo, que quer santificar a todos, é sempre a mesma na eficiência, abundância e liberalidade. Cesário de Arles foi um desses homens que se abriu ao querer de Deus e por isso, como bispo, tornou-se uma personalidade marcante do seu tempo. Vamos conhecer mais um pouco de sua história. Cesário nasceu na França no ano 470. Ao deixar sua casa, entrou para o mosteiro de Léris, onde se destacou pela inteligência, bom humor, docilidade e rígida penitência, que mais tarde acabou exigindo imperfeitamente dos monges sob sua administração. Diante dos excessos de penitência, Cesário precisou ir se tratar na cidade de Arles, sul da França, local do aprofundamento dos seus estudos e mais tarde da eleição episcopal. São Cesário de Arles, até entrar no céu, com 73 anos de idade, ocupou-se até o fim com a salvação das almas, e isso fazia concretamente, pela força da palavra anunciada e escrita, tornando-se assim o grande orador popular do Ocidente Latino e glória para a vida monástica, já que escreveu 2 regras monásticas. Em tudo buscava comunicar a ortodoxia da fé e aquilo que lutava para viver com o Espírito Santo e irmãos. Por isso, no campo da moral cristã, Cesário de Arles salientava o cultivo da justiça, prática da misericórdia e o cuidado da castidade. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Neste dia também recordamos São Félix e Santo Adalto, padroeiros dos perseguidos pela causa de Deus. Os registros existentes sobre os santos Félix e Adalto são poucos. Sabe-se que São Félix foi um sacerdote cristão que viveu no tempo do imperador Diocleciano, por volta do ano 300 em Roma. O pouco que se sabe sobre Santo Adalto é surpreendente e inquietante. A história conta que São Félix foi preso pelos soldados do imperador Diocleciano, um dos maiores perseguidores dos cristãos, pelo simples fato de se declarar cristão e exercer o ministério sacerdotal em Roma. Com efeito, no tempo de Diocleciano, esta era uma razão forte de condenação à morte. Como São Félix não renunciou à sua fé em Cristo, foi condenado à morte por decapitação. Condenado à morte, São Félix estava sendo levado para ser executado pelos soldados romanos. Nesse caminho, eis que aparece um homem que afronta os soldados e se declara cristão. Os soldados, a princípio, estranham a atitude daquele homem, e o estranho insistiu, oferecendo para ser morto junto com São Félix. Determinados a exterminar cristãos, os soldados prenderam o homem e o levaram junto com São Félix. Os soldados, então, chegando ao local determinado, decapitaram primeiro a São Félix e logo em seguida, com a mesma espada, decapitaram o estranho que desafiou o imperador. Nenhum daqueles que assistiram à decapitação tinha ideia de quem seria aquele homem. Por isso, passaram a chamá-lo de Adalto, nome que quer dizer adjunto, ou seja, aquele que morreu junto com São Félix e junto com ele recebeu a glória do martírio, entregando sua vida por Jesus. Segundo a tradição, os dois foram sepultados num túmulo do cemitério chamado Comodila, em Roma. Tal cemitério ficava próximo à Basílica de São Paulo, fora dos muros. Mais tarde, o Papa Cirício fez construir uma basílica no lugar, onde eles foram sepultados. A basílica veio a se tornar um local de enorme peregrinação, até depois de passada a Idade Média. Com o passar do tempo, o culto aos dois santos foi diminuindo, até ficar quase esquecido pelos cristãos. Somente em 1903, a pequenina basílica dedicada a São Félix e Santo Adalto foi restaurada definitivamente. A história dos dois santos ficou tão marcada na história da Igreja que foi dedicado o mesmo dia de celebração aos dois mártires.
Há algumas fontes descobertas mais tarde que afirmam que os dois seriam irmãos. Sendo irmãos de sangue ou não, eles eram irmãos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e que assim possamos pedir a intercessão destes santos. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Senhor, os teus desígnios são insondáveis. Escolhestes um assassino como Paulo para anunciar o teu nome. Tomastes um pecador como Pedro para o tornar chefe da igreja. Socorrestes uma adúltera para manifestar a tua misericórdia. Como são misteriosos os teus caminhos, ó Senhor! São Cesário de Arles, rogai por nós. Peçamos também a intercessão de São Félix e Santo Adalto. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, a graça de sermos sempre firmes na fé, e pela intercessão de São Félix e Santo Adalto, dai-nos, Senhor, a graça que vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Félix e Santo Adalto, rogai por nós.